A gente sabe que o principal vilão do Batman é o bobo, o palhaço, o Joker, o Coringa. E é claro que o Coringa é famoso por fazer as pessoas rirem. É claro que querendo elas ou não. Mas e se eu te falar que o Homem-Aranha também tem um vilão assim? Pois é, tá na hora de falar do Coringa do Homem-Aranha, o Tickler, o vilão que é facilmente um dos mais idiotas do Homem-Aranha. é muito difícil lutar quando se está dando risada. Pois é, o Tickler, ou Cosquinhador, sei lá, tem uma origem até que bem parecida com a do Coringa. Já que ele era um contador de piadas, só que ele era péssimo nisso e ninguém dava risada das piadas dele. E tá vendo que tem um cara aqui embaixo segurando o nariz, como se o cara que o Tickler fosse fedido? Então, é porque ele tá fumando um cigarro. Imagina que tristeza você sai pra ter uma noite de diversão, e além de você ter que ouvir piadas ruins, você ainda tem que sentir cheiro de cigarro. Mas enfim, como o Tickler não conseguia fazer com que ninguém desse risada, ele obviamente virou um criminoso. Até porque essa é a decisão mais lógica a se tomar, não é mesmo? Só que ele não comprou uma arma, ou ganhou poderes, ou qualquer coisa do tipo. Eu sei que lá no começo da história, na luta do Tickler contra o Homem-Aranha, isso aqui até parecia poder saindo da mão dele. Só que não, isso aqui são penas que ele grudou numa luva. Pois é, ele pretendia virar um criminoso fazendo cosquinha nas pessoas. Na real, nem era apenas isso, porque ele queria fazer as pessoas rirem enquanto ele roubava elas. E a primeira vítima do Tickler foi essa moça aqui pegando um ônibus. Ele já chegou perguntando se ela queria ouvir uma piada e obviamente foi completamente ignorado. Só que como todo cara insuportável, ele foi lá e contou a piada mesmo assim. Como você chama um canário de 180 quilos? Você chama ele de senhor. Pois é, por isso que ninguém ria das piadas dele, porque eram todas péssimas. E é claro que a moça continuou a ignorar o Tickler porque não pode dar corda pra maluco. Só que o Tickler era o tipo de maluco insistente. E a moça queria sair daquela situação tão rápido que mesmo no ponto de ônibus ela resolveu pedir por um táxi. Porém, infelizmente pra ela o táxi não veio rápido o suficiente. E o Tickler pôde atacar a tempo. Você não riu da minha piada? Você vai rir agora. Então, depois de um terrível ataque de cócegas, o Tickler saiu correndo com a bolsa da moça. E não demorou muito pro Tickler achar a sua segunda vítima, que no caso era um banqueiro. Inclusive o banqueiro mais cartunesco do mundo, né? Saindo do banco com uma mala com dinheiro saindo pra fora do negócio. O Tickler então se apresentou da mesma forma, perguntando se o cara queria ouvir uma piada. E antes que o banqueiro pudesse falar qualquer coisa, o Tickler já atacou ele com uma piada horrível. O que sai do cruzamento de um tigre com uma cabeça de repolho? Uma salada de repolho comedora de gente. Mal tá na metade da história, eu já tô começando a ficar irritado com esse maluco. Porque, tipo, não é nem uma piada, sei lá, piada de tiozão. Não, é uma piada que não faz sentido. Onde que é essa piada? Cadê o humor? Cadê... Enfim, vamos trazer um pouco de informação pra quem não sabe o que é um coleslaw. É isso aqui, é uma salada de repolho com maionese ou com vinagre. E, segundo as interwebs, é relativamente famosa nos Estados Unidos. Mas, enfim, aconteceu a mesma coisa com o banqueiro, ele claramente não deu risada do negócio e foi atacado com a luva de penas. E aí o banqueiro fala que todo o dinheiro dele tava naquela bolsa e agora ele tá quebrado. Quem que é idiota o suficiente pra sair do banco com a bolsa cheia de dinheiro, ainda mais com todo o dinheiro que ele tem? Até se eu fosse uma criancinha eu ia ficar irritado com essa história. Inclusive, na primeira página dessa história diz que o script do negócio aqui foi feito com base num episódio do show, só que eu não achei esse episódio em lugar nenhum. Acho que devem ter jogado a gravação no lixo, de tão ruim que era essa história. Enfim, um tempo depois, o Tickler foi atrás da sua terceira e última vítima. Que, como dá pra ver, é uma moça saindo do mercado. Que tal uma piada? Que tipo de formiga tem 10 metros de altura? Uma giant. Enfim, né, uma gigante, né, porque gigante é giant. E aí, enfim. Essa piada aqui, pelo menos, não é horrível de ruim, só é, tipo, piada de tiozão, o que é de boa até. Não fiquei com vontade de jogar o celular na parede, então é um ponto positivo. E essa moça até tentou ser legal e não ignorar o cara, dizendo que gigantes realmente ficam bem grandes. Mas o Tickler só achou que ela não tinha entendido a piada e fez cócega nela também. E é claro, roubou as compras da moça. E a coitada só ficou ali dando risada no chão e falando que a piada só não era boa mesmo. E depois de 2 longas e tediosas páginas só disso, o Homem-Aranha finalmente aparece. Eu, Cosquinhador, eu tenho que parar ele. Como será que alguém traduziria o Tickler aqui no Brasil? Cosquinhador? Cosquinheiro? Cosquinhado? Enfim, não sei. Agora eu preciso que você preste muita atenção nessa sequência de quadros aqui do Homem-Aranha. Porque com elas você claramente vai perceber a genialidade de quem escreveu essa história. Bem, o Homem-Aranha pensou em jogar teias no Tickler e acabar com o negócio ali mesmo, só que ele estava sem teias no momento.
Aí tem essa parte aqui muito boa do Homem-Aranha falando com ele mesmo, reiterando que o Tickler virou um criminoso porque ninguém ria das piadas dele. Só que assim, como é que o Homem-Aranha sabia disso? Ele nunca tinha visto esse vilão na vida dele. Essa é literalmente a primeira e última aparição do Tickler em qualquer quadrinho. Ok, talvez a culpa seja minha por estar querendo procurar lógica num quadrinho que foi feito pra quem tem, sei lá, 3 anos de idade. Mas vamos lá, vamos focar nesse plano genial aqui do Homem-Aranha. Olha, isso aqui é coisa de mestre. Eu sei que esse quadrinho não foi feito pensando em adultos, é claro, mas olha, isso aqui é genial, entendeu? Isso aqui é pra pessoa ler quando ela é criança e reler quando ela é adulta e pensar, caramba, que roteiro sensacional, olha isso. A gente já pré-estabeleceu aqui que o Homem-Aranha não tem teias. Então ele vai e usa toda a inteligência dele pra pensar num plano. Já que o Tickler virou bandido porque ninguém ria das piadas dele e ele resolveu ficar do mal, o Homem-Aranha simplesmente iria fingir que ele achou as piadas do Tickler engraçadas, e isso distrairia o Tickler até que a polícia chegasse ali e colocasse ele na cadeia. Então o Homem-Aranha vai atrás do Tickler, se pendurando com as suas teias. O Homem-Aranha viu o Tickler cometendo um crime e não pôde fazer nada no momento simplesmente porque ele não tinha teias. E também não podia quebrar o Tickler na porrada porque esse é um quadrinho feito pra criança. E aí, como o Homem-Aranha não tinha teias, ele foi atrás do Tickler usando as teias dele. Eu já vi várias coisas completamente idiotas em Spidey Super Stories. E várias dessas coisas idiotas são, tipo, idiotas engraçadas. Mas essa idiotice aqui, essa idiotice tá em outro nível, porque olha, é impressionante, eu não tenho nem palavras. Enfim, o Tickler perguntou pro Homem-Aranha se ele não queria ouvir uma piada. Na real, ele nem chamou o Homem-Aranha de Homem-Aranha, ele chamou o Homem-Aranha de Cara da Máscara. Por que o pato tem patas em formato de teia de aranha? Porque se ele tivesse uma cabeça em formato de teias de aranha, ele seria o Homem-Aranha. Isso não faz o menor sentido, eu quero jogar o meu celular na parede de novo. O Homem-Aranha tem muito mais paciência que eu, então ele começa a rir da piada do cara. E o Tickler fica todo feliz, fala, nossa, ele tá rindo, eu sou um hit. E como o Tickler nunca sentiu essa felicidade, essa alegria de alguém realmente rir das piadas dele, ele não perdeu tempo nenhum e continuou contando piadas. Olha, eu não diria que o Crank é burro, mas uma vez ele jogou o relógio da janela pra ver se o tempo voava. Bem, pelo menos essa é uma piada que faz sentido apesar de ser péssima também. O Miranha então seguiu firme e forte rindo das piadas ali, mesmo que elas sejam péssimas e horríveis e uma tristeza. E o Tickler, é claro, continuou super feliz e se achando, dizendo que todo mundo ali amava ele e que ele era uma estrela. Só que as outras pessoas que estavam ali acompanhando o Homem-Aranha eram 2 policiais, que levaram o Tickler pra contar piadas no Chilindró. A história termina com o Tickler triste ali, porque ele ia ser separado do Homem-Aranha e ele não pôde contar todas as piadas dele. E o Miranha só responde que ele já tinha ouvido demais. Acho que eu vou levar um bom tempo pra fazer um outro vídeo desses de Spidey Super Stories, porque essa história foi horrível, foi péssima, muito ruim mesmo. Porque assim, os outros vilões que eu fiz vídeo até que são meio engraçados, tá ligado? Tem o Parede, tem ali o Doutor Mosca, tem o cara que jogava sarampo nas pessoas. Esse aqui é só ruim mesmo. A origem até é curiosa, porque é parecida com a do Coringa, no sentido dele ser ali um comediante fracassado e tudo mais. E assim, a ideia dele fazer cosquinha nas pessoas é até legal, mas infelizmente a história é muito ruim, é só ele fazendo cócega nas pessoas e roubando as coisas, até que o Homem-Aranha finge que acha engraçado pra que o cara pare na cadeia. Acho que esse é facilmente um dos piores vilões dessa série de histórias. Mas me diz aí, o que você achou do Tickler? Será que a Marvel devia usar ele em alguma história nova ou algo do tipo? Comenta aí. E será que a Sony vai fazer um filme dele um dia? Coloque aí pra mim nos comentários também.